que a margem de lucro está cada vez mais curta. Implementar a IA sem processos é você fazer uma obra sem projeto. Você está exposto aos mesmos riscos. E a gente tem processos que ainda são daquela época. A dificuldade de descentralizar está na falta de processo. A gente está perdendo muito tempo, muito dinheiro. O colaborador ele vai ser substituído por quem usa IA, por outro colaborador que usa IA. Para atender realmente essa realidade do mercado, vai ficar fora. A gente está vendo aí grandes grupos do agro com dificuldades entrando em recuperação judicial. Meu amigo, ou você se prepara gerencialmente, você faz a gestão de processos, ou o seu sonho mais temido vai acontecer, que é o seu vizinho te comprar. Isso aí você não dorme se você pensando nisso, né? Isso é problema. Estamos aqui em mais um podcast no GAF, juntamente com Agropotência Podcast, Laboratório Solos e Plantas, uma parceria que com certeza já deu certo, trazendo aqui a Andressa e a Giovana, as profissionais da QualiProcess, para a gente conversar sobre processos. E aí eu quero ver o couro arder, porque a gente não vai aliviar, tá bom? Pessoal, gente, obrigado por terem vindo aqui, por disponibilidade de tempo. Se apresentem, por favor. Fique à vontade. Eu sou a Giovana, a gente trabalha com consultoria, a gente trabalha junto há mais de 9 anos. Nós trabalhamos com consultoria nas áreas de processos, gestão de pessoas, de planejamento estratégico, a parte de qualidade também. E a gente atua em várias empresas do ramo do agro, na cidade, na região e outros segmentos também. Nosso trabalho, né, é simplificar um pouco as práticas de gestão aí dentro do contexto das organizações, né? Então nessa missão a gente cumpre esse propósito aí de olhar para a gestão de uma maneira simplificada e um pouco mais eficaz, ajudar nessas empresas a repensar os seus processos de negócio. Então meu nome é Andressa, estarei com vocês aí, agradeço o Renato pelo convite, confiança, a gente vai trocar um pouco de ideias aí sobre esse tema que é tão relevante. Sem processo, hoje em dia, não dá mais, né? Como ficou complexo, gente? Como os custos estão altos. E aí, eu queria já trazer uma temática, porque a gente tem uma cultura do nosso agricultor, não é unânime, mas uma boa parcela dos agricultores. Eu sempre fiz assim, eu construí meu patrimônio assim, é assim que eu vou continuar fazendo. E aí, como que será ele pensa a lavoura? Como será que os processos estão na cabeça dele para ele continuar repetindo? Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa dinâmica. O que a gente enxerga, né, Andressa, no dia a dia, é que a margem de lucro está cada vez mais curta. E o que acontece é que o produtor continua realmente operando como sempre fez, porque dessa forma eu estou na minha segurança, é minha zona de conforto, eu sei a questão técnica. Tem maquinário de ponta, usa pouca tecnologia embarcada, tem sistemas ERPs caríssimos, complexos, usados de maneira muito parcial, superficial, não trabalha a consolidação de dados e ainda vai muito na tomada de decisão empírica ainda, né? E aí, as empresas hoje que não entenderem que precisam trabalhar processos, controles e mudar esse padrão operacional para atender realmente essa realidade de mercado, vai ficar fora. A gente está vendo aí grandes grupos do agro com dificuldades entrando em recuperação judicial. É uma realidade que acontece por pura falta, né, de gestão pesada aí. Se não mudar... Essa organização, né, que a gente vê quando a gente fala assim, bom, eu preciso olhar para o processo como ele estava, eu preciso repensar esse processo, eu tenho que estar aberta a essas inovações desses processos. Então, uma coisa que limita muitas vezes o crescimento da empresa é muitas vezes porque enquanto estamos nós três trabalhando juntos, a gente tem uma comunicação mais alinhada, mas a partir do momento que essa empresa vai expandindo, vai crescendo, né, vai tendo os seus silos, aí fica dificultando muito a comunicação. Aí é o momento de olhar e criar esses acordos, né, da comunicação alinhada entre as partes, para eu conseguir ter um pouco mais de fluidez nessas operações e não ficar dentro da empresa, né, com departamentos como silos que não se comunicam. Então o processo ele soma também para essa questão da continuidade, do crescimento da empresa, para trazer um pouco mais de fluidez. Uma das preocupações nossas, às vezes a gente enfrenta algumas resistências, e quando a gente olha e fala assim, mas processo ele vem para engessar, né? Tive um trabalho de processo, mas ele veio engessar minha operação. Então, não é o processo que engessa, né? O processo ele traz um padrão onde é necessário padronizar.
Ele traz uma burocracia onde é necessário trazer a burocracia porque ele tem um risco e eu preciso de um controle. Mas para enxergar tudo isso, né, é preciso olhar para aquilo, parar para pensar, sair do automático um pouquinho. Como eu estou fazendo, né? Será que não tem uma forma de eu fazer isso com menos custo, de forma mais rápida, mais eficiente? Esse olhar também que a gente acredita. Sim, a gente tem uma cultura, e aí eu me incluo muitas vezes em algumas situações assim, quebrou? Troca. E esse o troca, geralmente, às vezes fica caro. Eu poderia ter feito uma manutenção preventiva e evitado a quebra e trago isso para uma realidade de gerenciamento de parque de máquinas, e é independente se seja agrícola ou laboratório. E aí, mas quem que tem que fazer isso? Dessa parte dos processos. É incumbência do produtor fazer isso? Certeza, porque o teu produtor ele tem todo o administrativo estruturado, certo? Uhum. E o que a gente enxerga é que hoje o produtor ele tem tomadas de decisões mais pelo empírico dele, da experiência. No entanto, a gente precisa tomar decisões hoje em dia baseada em dados. Tá. Então, se eu não sou preventivo, por exemplo, na hora até falar sobre o trabalho das solos e plantas, na hora de eu fazer o meu plantio a ser mais estratégico, levantar a situação do meu solo, fazer um tratamento, trabalhar uma semente com maior tecnologia, fazer um acompanhamento com um profissional para que eu tenha uma maior produtividade, dessa forma aproveitar melhor tudo que eu tenho. O que a gente vê é que os produtores não conseguem levantar essas torneiras abertas. E são muitas, não é só na hora de um plantio que eu não faço um olhar técnico e estratégico, mas como isso, maquinário. Às vezes eu tenho uma frota muito grande, eu poderia estar alugando, subutilizada. Às vezes eu tenho um armazém que também está subutilizado, eu podia estar operando com ele de uma maneira diferente. Então, olhar para processos não é só a padronização da operação como ela está, mas o que eu poderia trabalhar de melhoria para aumentar não só os meus controles, mas também para ter uma visão mais estratégica de como operar. Essa questão é importante que a Giovana fala, porque muito disso está nos controles, né? Que eu tenho em excesso, mas eu não consolido esses controles, para que isso me deixa cego também, né? Então eu tenho falta de controle, eu tenho excesso de controle, então revisitar isso e fazer com que eles sejam realmente, consigam me fazer enxergar ali o todo. Então, passa por esse olhar do controle para eu ter essa visualização, para facilitar ali na frente a minha tomada de decisão também. Excelente, mas eu vou refazer minha pergunta, porque quando eu perguntei se é o produtor que tem que fazer isso, foi no sentido literal. Se é o produtor de fato que tem que sentar e desenhar os processos e organizar, é nesse sentido. É o produtor? Não necessariamente, depende do tamanho da empresa. Vamos dar um exemplo, a gente trabalha com um grupo, por exemplo, familiar muito grande. Na verdade, os sucessores estão à frente da transformação dos processos. E aí entra todo esse contexto desse escritório, por exemplo, tem mais de 20 pessoas, e são essas pessoas que estão à frente. No entanto, a gente para o produtor para fazer toda a validação desse processo, das análises, e coloca o produtor, sim, como protagonista da implantação desse processo, porque se ele não quiser, se ele não entender, se vier só outra pessoa para implantar, ele não vai aplicar. E o que a gente entende também, que às vezes o produtor tem a visão de que isso vai ser difícil, que ele não vai conseguir fazer, ou porque ele não é muito digital, né? E a gente começa a implantar isso aos poucos com a participação deles, não só deles, nesses momentos de validação, de implantação, de alinhamento com os gerentes de fazenda, por exemplo, e aí a gente consegue ter essa comunicação um pouco mais fluida. Mas ele não pode se pôr completamente à parte desse processo e falar assim, façam por mim. Uhum. Até porque ele precisa entender, né? Até porque nem funciona sem o envolvimento das pessoas, né? Claro. Não funcionaria sem o envolvimento das pessoas. Talvez funcionava antigamente, hoje no contexto que a gente tem nas organizações, eu preciso do envolvimento. Eu preciso olhar, e a gente sempre fala, preciso separar bem o que é, né, o processo mapeado do que não ter processo. Porque assim, toda empresa, se ela está rodando, operando, ela já tem processo, mas ele não está materializado, os acordos não estão formalizados. Mas não significa que ela não tem processo. A empresa está operando, né, com o processo. Nós trabalhamos muitas vezes, vamos tirar esse processo aqui da cabeça das pessoas, né, trazer um pouco mais de materialização sem burocratizar e engessar as coisas,
mas trazer uma discussão saudável em torno daquilo para também a gente pensar, bom, vamos ouvir todas as linhas que estão fazendo, várias pessoas operam, cada um faz de um jeito, eu não estou procurando um jeito errado de fazer, estou procurando, inclusive, o jeito certo, a solução já está dentro da própria empresa, muitas vezes, né? Claro, claro. Aí eu queria uma opinião particular. Sim. Por que a gente tem resistência de descentralizar? Aí são dois pontos que eu vejo. A Boa descentralização e a mudança. Sim. Eu vejo que há um conflito de gerações aí. Vamos ver, as pessoas aí da geração X, são os que estão à frente aí, vieram de um mundo que não era digital e onde as transformações elas eram mais lentas. Então existe aí um primeiro obstáculo, que é do ser humano entender essa velocidade exponencial que está havendo dos últimos anos, principalmente depois do Covid, em relação às transformações tecnológicas, né? E as pessoas não conseguem acompanhar. Então, sim, funcionava até um tempo, mas, por exemplo, até tecnologias de semente. Todo ano são lançadas novas tecnologias e tudo novo, então eu não posso manejar o meu solo da mesma forma, usar o mesmo produto, a mesma quantidade. Eu preciso ter essa alteração numa velocidade muito maior do que o próprio cérebro humano ele é capaz de suportar. E já o perfil do agro ele é mais resistente por natureza. Além disso tudo, ainda tem um perfil no agro que é do realizador, do vou lá, faço e aconteço. A gente brinca que por um tempo até dá certo, mas a perna depois fica curta, né? Então essa centralização, enquanto a empresa tem um porte, ok, pode até funcionar, mas conforme ela vai crescendo, isso deixa de ser eficiente e perde-se no controle, porque o que o produtor, o gestor de empresa do agro precisa entender é que ele precisa dividir melhor o tempo dele ali, um tempo estratégico, que é esse da análise do número, do dado, da busca de inovação e tecnologia, da operação. Mas o que a gente vê é o inverso, maior tempo no operacional e menor tempo pensando a empresa. E realmente a dificuldade de descentralizar está na falta de processo. Se eu não tenho processo, as pessoas não executam do jeito que está na minha cabeça, aí eu quero ir lá resolver, então eu não consigo formar bons líderes para coordenar o que eu faço melhor, né? E eu continuo puxando para mim, mas isso também é um indicador de falta de processo, né, Andressa? E essa construção também, porque não é, depois que eu materializo, eu consigo delegar, mas não significa que o delegar é soltar e não delargar, né? Então tá tudo bem você continuar participando de pontos estratégicos daquele processo. Então você me passa a demanda, a linha primeiro tira da sua cabeça, me passa o comando, como se espera, expectativas alinhadas, comunicação alinhada, mas em algum momento do processo eu passo o bastão também e te posiciono como estão as coisas, né? Então muitas vezes eu criei uma resistência em delegar, porque uma vez eu fiz o processo, ou alinhei a comunicação, só passei o bastão lá, né, de como deveria ser e desapareci. Então também não tem resultado. O acompanhamento e o monitoramento sistemático faz diferença, né, para que a coisa flua. Ainda assim, nessa parte de processos, para as pessoas que não têm nada implantado, né, qual seria um bom caminho para elas começarem? Quais profissionais buscarem? De repente uma assessoria? E aqui eu vou fazer na verdade, uma orientação, porque eu acho que uma assessoria ela é mais prática do que uma consultoria, né, que a assessoria vai pegar com você na mão na massa ali e fazer, a consultoria vai falar para você como fazer, isso é muito importante também, mas a gente que não tem experiência, às vezes se bate um pouco mais entre falar para fazer e fazer junto, né? Então, uma assessoria, eu acho que ela encaixa melhor para quem está iniciando, mas eu não tenho processos, os processos estão todos na minha cabeça. Como eu começo? Como para quem está ouvindo a gente, como a pessoa vai... eu preciso começar isso. Aonde eu começo? Quem eu procuro? E realmente a gente fala para procurar um profissional que possa realmente ter expertise em gestão para auxiliar. Pode ser a consultoria, a assessoria ou um conjunto. Nós, por exemplo, somos uma empresa que nós puxamos uma assessoria na parte de tecnologia da implantação de informação para implantação do software,
porque o software existia há 1 ano, tinha sido implantado, mas não tinha sido parametrizado de acordo com os processos de negócio, então as informações não conseguiam interligar. Então nós, enquanto consultoria, nós identificamos, melhoramos o processo, entender que o software é uma ferramenta, não é o processo. Tem gente que acha que é só comprar o software, ok, não tem um processo, vou comprar um sistema. O sistema é uma ferramenta que é utilizada dentro de um contexto do processo. Então, se eu não tenho processo, até a parametrização dessa ferramenta para que ela funcione, ela fica solta. E aí, então, muitas vezes a gente sim puxa assessores, em parceria, inclusive, para atuar tirando do papel e sentando lá para fazer exatamente como que eu consigo fazer isso. Áreas que se começa, bom, se eu nunca fiz nada, financeiro. Vai lá no financeiro, enxerga o que está acontecendo, para daí puxar o novelinho de lá, né? Aí começa a destrinchar de lá, porque tudo cai no financeiro, o final é o financeiro. Então, quando você começa por lá, você entende de onde está vindo a falta de controle. O dado ele está vindo solto, ele está vindo ou não está vindo, de onde, de qual setor, para você saber para onde aplicar. Com esse olhar diagnóstico, sabe? A gente defende muito a teoria das restrições, que prega que a corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Então, se eu aplicar esse raciocínio para um contexto de organização dos processos, eu tenho que identificar também onde é que está esse meu gargalo desse elo fraco. Então, por exemplo, um processo de compras de uma fazenda, né, que recebe a solicitação, que chega para o comprador, esse comprador vai lá fazer a cotação, passa para aprovação e tem o recebimento. A ordem lógica, ok, do processo. Então, às vezes, se eu não estou enxergando e não estou monitorando esse processo, eu posso cometer o erro de começar e materializar ou melhorar o processo de entrada da solicitação, posso melhorar e colocar mais equipes para recebimento, porque nas fazendas estão reclamando que esse produto não chega, mas vou dar um exemplo, como se o gargalo estivesse na aprovação, né? Então, se eu estou enxergando, eu estou medindo, estou acompanhando, eu consigo entender e eu consigo colocar o plano de ação ali, né, o investimento, se necessário, onde, de fato, é o elo mais fraco dessa corrente dos processos. Então, esse olhar de materializar o processo e também medir o processo conta muito para eu enxergar também onde é que eu preciso colocar um pouco mais de energia, de força para isso. E um pouco da sua pergunta também tem relação com por onde começo, né? Eu acho que uma coisa importante aqui é falar sobre a boa seleção do fornecedor, né? Desse assessor, desse consultor. Eu acho importante porque não só na nossa área, em todas as áreas, né? E o mercado hoje está muito nesse movimento do aparecer e do prometer. Então, eu acho que para você também não cair numa frustração, numa resistência, busque referências, né? Procure saber antes. Alinha método de trabalho, não deixa a coisa só no genérico, pergunte mesmo, né? Faça perguntas, como você vai trabalhar, peça uma simulação, peça uma demonstração do trabalho, eu acho que isso ajuda bastante para que não tenha aí frustrações depois. Né? Sim, e aí uma indicação, que eu também procuro trabalhar, para você buscar os profissionais locais. Faça uma varredura primeiro na sua região, se não tem gente boa ali para te ajudar. Porque muitas vezes a gente se encanta com um post bonito, uma fala que toca nos nossos pontos de dor, que estão prometendo mundos e fundos na internet, e as consultorias a partir dali, sem a assessoria junto, sem ter perto, ela pode ficar muito vaga e o pessoal trata com uma simplicidade tão grande, né? Tão grande. Nossa, que a parte de processo você fala assim, só eu que sou um incompetente que não faço isso, gente? E quando você começa, vai para dentro, você vê que não é simples. E a promessa é que é uma coisa simples. E aí, nesse contexto, eu acho que as IAs estão vindo também te entregando muitas respostas, como se as coisas fossem muito práticas, né? E aí, eu contrato uma consultoria, uma assessoria, ou eu pago uma IA e vou conversar com ela e fazer isso tudo acontecer? A IA também ela é uma ferramenta, né? E aí ela precisa ter pessoas operando como uma ferramenta, como outra qualquer. Mas um ponto que a gente considera é que hoje a inteligência artificial ela veio para facilitar a consolidação desses dados e a tratativa, a interpretação, a análise, né, a próprio registro das informações. Então,
o fato das empresas ainda não estarem trabalhando de maneira efetiva com a inteligência artificial é uma oportunidade que a gente enxerga. No entanto, o que está acontecendo comigo e com a Andressa quando a gente chega nas empresas é assim, ó, nós queremos implantar IA. Dá um jeito da gente Mudou implantar a pergunta, IA, né? A pergunta, em vez de onde é que está o problema no meu processo, qual IA que eu tenho que colocar aqui? Peraí, é o contrário. Eu tenho que enxergar a problemática para depois ver se eu tenho alguma solução de IAs que pode ajudar. Se o processo está no momento certo também, né? Então, e olha, para você ter ideia o que já aconteceu com a gente, numa empresa que queria implantar uma IA de cobrança. Ótimo, até aí uma ideia ótima, né? Vai mandar mensagem automática, vai fazer cobrança automática, até aí tudo bem. Se não fosse o fato da cultura da empresa ser de proximidade com os clientes. Os clientes, o contexto regional, ele aqui é muito pessoal. E aí, a IA entra abordando, não sabendo o sobrenome de ninguém, né? Quem é quem? Aí no jogo, né? Na fila do pão. E aí começaram a ver que ela não se aplicaria, porque havia mais exceção do que regra nessa empresa. Por isso que a Andressa às vezes fala sobre o momento. Eu posso pôr uma IA de cobrança? Sim. É o momento, o processo está maduro, eu tenho mais exceção do que regra. Eu considero mais o sobrenome, quem é, a proximidade do cliente, o relacionamento humano. Como que eu vou implantar uma IA e isso vai funcionar na empresa? Neste processo não vai funcionar. Então não é este o caminho, né? E a IA, ela precisa de dados corretos para trabalhar. Então ela tem a entrada de dados, ela trabalha esses dados e ela devolve esses dados para alguém de alguma forma. Mas e esse dado está ruim? Se eu lanço parcial no meu sistema, se eu não tenho processo, não tenho controle, que dado, que informação você vai alimentar a IA? No mesmo processo de cobrança, né? Tu vai cobrar o cliente errado, vai cobrar 2 vezes, né? Então, se eu não tenho a base de dados organizada, é o grande também desafio das empresas que estão aí. Acho outro olhar também, é que a gente percebe que as empresas estão vendo assim, existe uma resistência por parte de alguns, assim, isso aqui eu não quero, então assim, não é opcional, né? Não é uma modinha que vai passar e eu tenho que olhar para isso. Mas eu também tenho que muitas vezes a operação está usando, né? A equipe está usando e às vezes a liderança não está sabendo nem o que está sendo usado, então tem uma falta de segurança importante nesse olhar também. Eu olhar e pensar assim, e me aproximar da equipe e ver com a equipe qual que vocês já estão utilizando e para quê. Onde você viu a necessidade? Então, trazer essa conversa mais próxima, até para você regular um pouco o uso, sim, você vai precisar de regulação. A empresa precisa investir nas IAs, mas assim, essa seleção de qual e onde precisa passar por um olhar do processo. Né? Muito bom. A gente até brinca que fazer, né, implementar a IA sem processos é você fazer uma obra sem projeto. Você está exposto aos mesmos riscos. E automatizar o caos, né? Você pode automatizar esse caos que está, né? Só dá velocidade a ele, né? Sim, e isso passa por um processo de readequação cultural, né? Acho que a pergunta é como transformar a cultura da empresa para esse novo cenário. Por onde que eu começo? E aí vem esse ponto. Porque as pessoas, de novo, a maioria das pessoas é humano ter essa resistência às mudanças, né? Sim. E o medo de perder o lugar para a inteligência artificial. E a gente fala o seguinte, a inteligência artificial ela vai acelerar a produtividade do bom colaborador. O colaborador ele vai ser substituído por quem usa IA, por outro colaborador que usa IA. Ela a gente brinca que primeiro a gente precisa aceitar, que dói menos. Né? E a segunda situação é a empresa, a liderança, começar a plantar a semente. Então, cabe ao líder trazer isso para a empresa de uma maneira organizada para ter uma governança, como a Andressa falou, por causa da segurança de dados, mas não deixar que isso flua espontâneo com IAs particulares por parte dos colaboradores, usando em processos muito pequenos. Então, parte da própria liderança trazer a inteligência artificial, mesmo que neste momento, uma LLM, que a gente fala, essa genérica, que é um GPT, um Gemini, a Claude, para usar de uma maneira mais analítica e, posteriormente, pensar em soluções personalizadas em pontos do processo. Porque a IA ela entra em pontos do processo para trabalhar melhoria de controle e agilidade naquele processo. Então, os benefícios eles são tão maiores, a gente está dando consultoria para uma empresa de advocacia muito grande, que tem todo um trabalho, né? E esses advogados fazem muitas audiências.
E nós apresentamos para eles a Notebook LM, que agora faz 2 dias trocou o nome para Gemini Notebook, que é uma IA do Google. E a gente teve um relato essa semana de uma advogada falando: essa IA mudou a minha vida, porque ela grava, ela sai da audiência e grava todos os insights que ela teve para produzir a peça, estrutura a peça em outra IA, e aí ela consegue ser extremamente ágil, né? Porque ela usa a gravação de voz, a transcrição e o trabalho dentro da notebook e pega essa informação e joga em outra IA que tem a estruturação da peça já pronta do modelo. Então, imagina o que o trabalho do advogado, né? Ainda nessa sua pergunta da mudança de cultura, pensamos assim também, sabe? Eu preciso primeiro nivelar as expectativas, porque parte disso, que também, né, no início do trabalho de processo, como é que eu planto a sementinha lá, né, dos processos? Você regula a expectativa também e não entende que, eu vou ter processos em 6 meses, eu quero todos os processos, porque assim, qual que é o teu foco? É só tirar o processo da cabeça e colocar no papel? Ou você quer olhar para aquilo que dá, discutir com as pessoas, trazer melhorias? Então, se preocupe, né? Se alguém te prometer que você, olha, eu vou chegar aqui com todos os processos em 6 meses, então assim, corre, né? Talvez, porque assim, se for com o IA, né, se a gente fosse entregar processo só mapeado, se essa fosse a preocupação, então isso não agrega valor, porque o estudo do processo que está a riqueza da coisa. Quando eu vou estudar esse processo, eu quero saber onde tem tarefa repetitiva, onde é que tem uma planilha que está utilizando que deveria, essa informação estar no sistema. Então, existe um retrabalho que precisa ser estudado ali com as pessoas, analisado em conjunto. E aí sim, eu pego uma parte, né, que a empresa é um organismo vivo e ela tem um conjunto de processos. Então, começa, menos é mais, né? Começa uma parte, um pedaço ali, automatiza um pedaço, faz um projeto piloto ali, e aí isso tende a trazer uma abertura, um repensar essa cultura, para ser, legal, porque é muito ver para crer, né? Então, assim, eu preciso, então tá, me prova, tudo bem, vamos fazer, né, um projeto menor, e tá tudo bem, vai gerar um ciclo de aprendizagem que tem que acontecer também, isso favorece também que nesse piloto as pessoas também aprendam e se sintam mais seguras para a próxima etapa, né? Para dar o próximo passo aí da escada. Claro, que bom, que bom. Eu pergunto essa parte da cultura porque a gente é muito enraizado no modus no modus operandi, né? E não muitas vezes ele é bom. Às vezes a gente insiste em algumas práticas que elas estão trazendo para a gente mais atraso do que avanço, como é importante a gente revisitar os nossos processos de trabalho. Nossa, o Renato hoje de 43 anos, 42, né? Vamos, deixa para 43 quando for. Renato de 42 anos é completamente diferente do Renato de 30 anos, que quando a gente começou a empresa. E a gente tem processos que ainda são daquela época de trabalho. Então, se a gente não fizer esse trabalho de revisitação de modo de operação, a gente está perdendo muito tempo, muito dinheiro e as coisas poderiam ser melhoradas num nível muito forte. E ainda assim, e quais indicadores, pelo menos uns básicos hoje, que uma empresa precisa ter? E quando eu falo uma empresa, eu estou tratando a lavoura como uma empresa também. Sabe? E acredito que o próximo passo agora do trato da lavoura seja levar isso mais a sério, de organização. E quais indicadores que são chaves, que olha, isso aqui, se você não sabe, você está correndo um sério risco de sair do mercado, de sair da atividade logo. Então, os indicadores principais, eles estão sempre ligados ao financeiro. Nossa maior preocupação é quando a gente chega numa empresa, porque nós não trabalhamos diretamente uma consultoria financeira, mas nós precisamos interpretar e trabalhamos em empresas, em setores financeiros para estruturar os processos. Então, o principal quando a gente chega numa empresa não é entender só um olhar de faturamento, a gente começa a ir além e perguntar sobre toda a margem de lucro, os custos segmentados. Às vezes a empresa tem outras linhas de negócio, a gente quer entender os custos delas. E a gente vê que as pessoas têm dificuldade de nos devolver informações que são extremamente básicas, como essas. Então, se eu estou numa lavoura
e eu não estou conseguindo tirar o custo do meu talhão. Ah, tá, mas e por que eu não estou conseguindo tirar o custo do talhão? Nossa, porque ele demora meses para me gerar essa informação, né? Eu tenho que lançar desde a parte que eu fiz lá uma análise no laboratório nas solas e plantas, e aí eu identifiquei quanto que eu tinha que pôr de calcário, e aí eu identifiquei que outro tipo de produto eu tinha que aplicar no solo, que tratamento, depois que selecionei a semente, que coloquei. Então, tudo isso eu tenho que ir acrescentando num controle e para que eu consiga depois ter esse rateio, esse olhar de custo. E a maioria das empresas, mas pasme, não tem olhar de custo. Então, se eu não tenho olhar de custo, eu não vou ter olhar de lucro. Então, a gente tem essa situação. A gente olha, às vezes, para fazendas muito grandes com falta de controle, por exemplo, de combustível. Olha o preço que é o combustível. Ah, mas a pessoa vem e anota aqui com a mão depois que abastece, mas qual é a chance disso dar certo? Eu tenho que deixar uma prancheta para qualquer um que vier abastecer anotar. Então, a gente tem esses contextos. Ainda hoje, a gente se assusta, porque as pessoas não entendem as torneiras abertas a partir do momento que ela não tem um indicador. E aí fica muito fácil, a gente brinca que os olhos não veem, o coração não sente mesmo, é verdade. Eu tô lá confiando no meu controle de planilha, numa bomba de combustível ou de óleo para maquinário, e tá ok. Como que eu vou considerar um custo desse fazendo um controle disso? Ah, mas daí a gente, em um ano, deu 2 milhões de diferença no controle. Sim, vai dar com qual é o preço de um combustível? Quanto que uma máquina usa rodando num plantio? Como que eu não faço um controle automatizado disso nos tempos de hoje? A tecnologia que tem, eu invisto numa máquina de 4 milhões, mas eu faço as pessoas anotarem o combustível numa prancheta. Então a gente convive com essa dicotomia, que é um olhar assim, gente, a gente precisa de número, indicador é tudo. Só que não só indicador estratégico, né, Andressa? O básico, né? Quando você fala assim, básico de operação. Básicos, eu preciso separar o que é indicador de operação, eu preciso ter os indicadores estratégicos, e essa construção também de olhar o que já mede hoje, o que só auxilia, porque assim, se não estiver agregando e medindo, porque o indicador para nós influencia muito o comportamento, inclusive, né, da equipe, ele tem diretamente essa influência. Então, precisa equilibrar entre indicadores que olhem para a produtividade, mas que olhem para a qualidade também, para trazer esse equilíbrio ali. E, principalmente, o que a gente mais tem de resultado é o envolvimento da equipe nesse monitoramento, medição, nessa consolidação, né? Então, eu preciso também trabalhar, não um indicador isolado num BI lá, bonito, colorido, mas me importa muito mais as pessoas estarem fazendo uma análise crítica daquele indicador junto comigo, e aí sim com o IA em paralelo, ajudando a repensar que considerou um viés que você não tinha olhado e está tudo bem, né? Então, nesse sentido, a construção do indicador importa. A gente muitas vezes trabalha a simplificação também do dado, porque às vezes eu não chego com uma planilha pronta, o indicador que você tem que medir é esse. Não sei, depende da maturidade que aquele processo está, do nível de controle, porque entre o real e o ideal existe uma construção ali que eu preciso considerar. E aí, se a gente entende que esse olhar de mensuração, de indicador, de controle, mesmo simplificado, as pessoas estão entendendo a proposta, estão apresentando, estão trazendo aquele olhar do consolidar e estão saindo um pouco do automático, já é bem legal. Então, isso é uma construção conjunta com as pessoas, e descobrir esses indicadores tem muita relação com o nível de maturidade que esse processo tem. E a gente provoca assim, Renata. A empresa, às vezes, só olha, por exemplo, para um vendedor, um comercial, quanto ele vendeu, o faturamento. Aí a gente começa a fazer provocações, tá? Mas teve reclamação de cliente, teve recompra de clientes, ele está conseguindo vender para a mesma carteira, ele perdeu carteira. Qual o ticket médio? Teve algum tipo de erro de operação? Ele está vendendo produtos com maior margem de lucro ou só aqueles que são os mais fáceis de vender e ele não está pensando na lucratividade para a empresa? Então, não é só olhar quanto vendi. Para eu saber se um vendedor, um comercial, ele é bom, eu tenho que abraçar todos esses outros indicadores que estão correlacionados, que me indicam a qualidade efetiva do trabalho dele. É fácil, né? Ai, gente, né? Eu sei que quis ser empresário, né? Eu sou um produtor grande, quero fazer 1.000 hectares, 10 mil, 20 mil hectares. Meu amigo, ou você se prepara gerencialmente, né? Você faz a gestão de processos, ou o
o seu sonho mais temido vai acontecer, que é o seu vizinho te comprar. Isso aí você não dorme se você pensando nisso, né? Isso é problema. Saúde também, né? Também. Precisa tempo. Pessoal, muito bom papo. Gostaria que vocês deixassem umas conclusões sobre isso e também aonde o pessoal encontra vocês, se quiserem contratar vocês para fazer suporte e atendimento. E eu indico porque a gente trabalha com a assessoria deles internamente, nas reuniões mensais de indicadores, isso está transformando o laboratório Solos e Plantas, em vez de um laboratório, uma máquina de análise, uma potência sensacional. Pessoal, por favor, suas considerações. A gente primeiro queria agradecer a oportunidade e dizer que se a gente tiver plantado essa semente, né, de provocação, que realmente você precisa olhar para os seus números e para ter números você precisa ter processos. Né? Se a gente tiver conseguido plantar essa semente de que é melhor você aceitar as mudanças, entender que a tecnologia ela está aí para ser o teu braço, né? E que a gente não precisa ficar engessado no que a gente sempre fez, a gente tiver conseguido plantar essa semente de realmente que você consiga olhar para que você consiga mudar a forma realmente de pensar. Se a gente tiver conseguido isso, a gente já está feliz. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a QualiProcess, a gente fica à disposição na nossa rede social, que é o @QualiProcess mesmo, e a gente fica à disposição. E o Renato aqui está sendo muito modesto, mas já é uma empresa muito madura, né, Renato? Já tem até um setor da qualidade, é uma empresa que realmente se preocupa com melhoria contínua e que, diferente do que a gente estava aqui pontuando, você está sempre aberto à implantação de novas tecnologias, visitando a China, contratando consultorias, não para nunca no tempo e o teu sucesso é resultado, né, disso também. Sejam abertos, né? Acho que o meu recado é assim, sejam abertos para olhar, estudar e repensar os seus processos, tirar essa questão de que o processo engessa, que engessa é a forma que eu vou implementar aquilo, então assim, menos é mais, começa com pouco, se você vai dar os primeiros passos aí, busque o primeiro e o segundo degrau da escada e gera o aprendizado em cima daquilo que vai ajudar, né? Então a gente também fica à disposição, caso alguém queira entrar em contato, como o Renato trouxe, né, esse olhar local também conta muito para entender o contexto para trabalhar processos, né, porque isso importa também. Então, obrigada, Renato, mais uma vez pela oportunidade de confiança no trabalho ali. Obrigada, Renato, Instagram, pela parceria. @QualiProcess. @QualiProcess. Sigam as meninas, são bastante conteúdo importante. Finalizamos mais um podcast, processos, uma etapa tão fundamental quanto o resultado entregue nas operações. Pessoal, valeu, obrigado, até mais.